Fala pessoal, então vamos voltar aqui a estudar geometria analítica. A gente tinha parado em retas, analisado as retas na equação reduzida, vindo que a gente pode escrever uma reta dessa forma assim, y igual a mx mais n, porque é uma configuração mais simples, mais importante, onde que o m funciona como coeficiente angular, que fala da inclinação da reta, e o n é onde toca o eixo y, coeficiente linear. Agora a gente vai ver o comportamento de retas com outras retas, como que elas se comportam. A gente sabe que reta com outras retas tem dois tipos de comportamentos basicamente. Ou elas são paralelas é porque nunca vão se tocar, e já que elas são paralelas, elas são exatamente como se fosse uma idêntica à outra no sentido da angulação. Claro que elas têm fórmulas diferentes, elas têm equações diferentes, podem tocar no eixo y diferentes, elas podem estar deslocadas aqui no espaço de formas diferentes, mas basicamente elas têm características parecidas. O que une elas, ou seja, o que deixa elas muito iguais é a sua inclinação, porque elas são literalmente uma, só que reproduzida, deslocada no espaço como outra. Então essa inclinação, quem é responsável por ela é o coeficiente linear, coeficiente angular. Então eu posso dizer que uma reta A e uma reta B, elas têm, para serem paralelas, elas têm uma condição. E a condição é que o coeficiente angular de uma seja igual ao da outra. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, olha, y é igual a 2x mais 3. Isso é o da reta A, por exemplo. Se eu falo que a reta B tem a mesma configuração, ou seja, ela é paralela, ela tem que ter de igual aqui o coeficiente angular, mas aí o linear é diferente, porque ela está deslocada no espaço. Mas essa inclinação aqui é a mesma, então o coeficiente angular são iguais. Aqui com a concorrente, as retas concorrentes são aquelas retas que tocam em um ponto. Se ela não é paralela, ela é concorrente. Elas vão se tocar no mesmo ponto, isso tudo se tratando no mesmo espaço, no mesmo plano. Então elas vão se tocar, e para se tocar nesse ponto aqui, concorrente, retas sempre se tocam em apenas um único ponto, porque elas não conseguem dar curvas e tocar em mais pontos, as retas não. Então é só fazer aqui um sistema entre as duas equações, gerais ou reduzidas, para se descobrir o único ponto em que elas são iguais, em que elas estão ali se tocando. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui duas retas, 2x menos 3 e a outra 4x menos 5. Bom, primeiro eu sei que elas não são paralelas porque o coeficiente angular é diferente, então só podem ser concorrentes. Então vai existir um ponto no espaço em que elas vão estar se tocando. Então você faz aqui o sisteminha e você consegue achar. Aí faz, por exemplo, o de cima menos o de baixo. Nessa configuração fica legal, porque já está tudo mais ajustado. Faz o de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo fica y menos y é 0. 2x menos 4x fica menos 2x. Menos 3 menos menos 5 fica menos 3 mais 5. Vai ficar mais 2. Joga o menos 2x para lá. Fica 2x igual a 2. Logo, x igual a 1. Se o x é igual a 1, coloca aqui, por exemplo, no lugar do x o 1. Vai ficar 2 vezes 1, 2, 2 menos 3, menos 1. Então, o seu y vai ser menos 1. Então, você tem aqui o ponto 1 e menos 1, é o ponto em que essas retas aqui se tocam, por exemplo. Então, sempre vai existir. Se os coeficientes angulares são diferentes, sempre vai existir um ponto em que eles vão se dizer ali que vão se tocar. Um caso específico de reta concorrente é quando elas estão se cruzando aqui, só que estão sendo perpendiculares entre si, estão fazendo 90 graus. Então, formando um ângulo reto. Já que está nessa condição, tem um caso especial, a gente consegue conseguir uma característica em especial nessas retas aqui. Eu posso falar que o coeficiente angular de uma reta ela é igual ao inverso do coeficiente angular da outra com o sinal trocado. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui, olha, essa reta R, eu te dou a condição dela. Essa reta R aqui tem a fórmula de 2, vou colocar assim na verdade, x sobre 2 mais 5, por exemplo. Eu quero descobrir alguma configuração da reta que é perpendicular a essa reta. É claro que existem infinitas retas perpendiculares a ela. Posso fazer aqui. O que vai diferenciar nessa perpendicularidade, o que vai diferenciar nessas infinitas aqui seria o coeficiente linear. Mas o coeficiente angular de todas essas aqui, eu sei qual que vai ser. Se na minha reta R o coeficiente angular é quem multiplica o x, ou seja, 1 sobre 2, então aqui vai ser 1 sobre 2, o coeficiente angular da minha reta S eu consigo achar através dessa formulazinha dessa relação. Então eu vou inverter aqui, multiplica cruzado,
o coeficiente angular da outra r, que é perpendicular, vai valer menos 2. Então, olha, de cara, eu sei que todos esses aqui é menos 2x alguma coisa. Menos 2x alguma coisa. A única coisa que vai diferenciar é o tanto que está se deslocando. Mais, por exemplo, mais 1, mais 2, mais 10, mais 60, sei lá, que está jogando para lá. Claro que aqui não está representado da forma correta. Essa está reta, essa aqui está na horizontal, essa aqui está na vertical. O coeficiente angular aqui fala com que essa reta tem inclinação. Mas enfim, é só para você representar aqui, só para você entender que todas essas retas aqui vão ter o mesmo coeficiente angular, que é através dessa relação aqui, porque ela é perpendicular a essa reta R. E tanto que a gente acabou de ver, todas essas infinitas retas aqui têm o mesmo coeficiente angular porque elas são paralelas entre si. O que vai diferenciar é apenas esse coeficiente linear. Então, só para você sacar, então, que é uma boa relação, já te dou uma dica. Para você descobrir qual reta dessas infinitas você quer, eu preciso de dar mais uma relação. Normalmente eu te dou algum ponto em que estão se tocando. Então, por exemplo, vamos supor que está aqui e se tocam no ponto, vamos colocar assim, 0, 5. E se tocam no ponto 0,5. Então o exercício fica assim, olha, considera a equação R, a reta R, de equação tal. Ou eu já te dou na reduzida, ou eu te dou ela na equação geral. Se tiver na equação geral, você joga para a reduzida, porque fica mais fácil de achar o coeficiente angular. Então considere a reta R dessa fórmula, com essa equação reduzida, que se toca com uma outra reta S, que é perpendicular e se toca no ponto 0,5. Ache para mim, então, a equação reduzida da reta S. Então, se eu te falei que ela é perpendicular, você tem que lembrar dessa relação. O exercício não vai falar dessa relação. O exercício vai falar que é perpendicular. Falou que é perpendicular, lembra dessa relação. Pronto, achei pelo menos o coeficiente angular, só que eu preciso achar o linear, porque a minha equação depende dos dois. Então, como que eu vou te dar a suspeita? A gente sabe que tem infinitas retas que são perpendiculares. Então, mas a única que passa por esse ponto aqui é a que eu quero, é o que vai atender minha situação. Então eu vou usar esse ponto aqui. Para isso, a gente pode usar uma formulazinha que é simplesmente uma dedução disso tudo, das equações gerais, equações reduzidas, em que eu posso escrever elas assim, olha, porque fica mais prático. Y menos o y de um ponto é igual ao coeficiente angular da reta vezes x menos o x de um ponto. O que isso está querendo dizer? Se eu quero achar a equação reduzida da reta S, o que eu posso pegar? Posso pegar o seu m de S da equação, posso pegar um ponto, o zerinho está significando que é um ponto, em que eu tenho uma coordenada do x de um ponto e a coordenada do y de um ponto. O y e o x normal aqui são genéricos, porque eu estou querendo achar a fórmula de y e x. Entendeu? Então vamos tentar colocar, olha. Então essa informação serve para a reta que eu quero achar. Então vamos olhar para a reta que eu quero achar. A reta que eu quero achar está no S. Eu sei um ponto que eu tenho em comum com ela? Eu sei um ponto lá? Tem. Tem um ponto 0 e 5. Então eu vou substituir. Deixa eu apagar aqui. Então eu vou substituir. Y é o que tem que ficar. Ele tem que estar lá, tem que ter letra lá. Y0 significa a coordenada y daquele ponto. 5. É igual ao coeficiente angular da reta S. Estou olhando para a reta S, que agora eu já sei quanto que vale. Menos 2. Então aqui fica menos 2. X, genérico, é o que tem que estar lá, só que o x0 é do ponto que eu te dei, 0. Então, dá só uma melhoradinha, aqui vai ficar y menos 5, menos 2 vezes x é menos 2x, e que o menos 0 não interfere. Então, joga para lá, a equação reduzida vai ficar assim, ó, menos 2x mais 5. Então, essa aqui é que passa por esse ponto. Tem um coeficiente angular de menos 2 que a gente achou. Deu para sacar? Não é complicado, é muito de boa. A gente vai concentrar em muito mais exercícios de perpendicularidade e algumas de concorrente. Paralelo muito raro, porque é muito simples, né? Mas muitos exercícios assim, usando essa fórmula aqui. Vamos ver mais exemplo. Lá, exercício clássico vai te pedir assim, olha, te dei a reta R, a equação geral dela, fala que ela é perpendicular à reta S e se tocam aqui no ponto menos 2 e 3. Então eu te pergunto qual que é a equação geral, ou aliás, qual que é a equação reduzida da reta S. Então vamos lá. Eu tenho que relacionar os coeficientes angulares, perpendicular, isso aqui tem que vir na minha cabeça de graça, sempre. Um é o inverso negativo da outra. Então, para isso é bom achar o coeficiente angular. Deixa na configuração que fica fácil de achar o coeficiente angular. Joga para a equação reduzida. Então, é isolar o y. Joga o menos 6 para lá e o 2x para lá, fica assim. 5y é igual a menos 2x mais 6.
Joga o 5 para lá. Y vai ficar menos 2x sobre 5 mais 6 sobre 5. Deixa assim, porque fica mais fácil de achar o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 2 sobre 5. Isso tem que ser o inverso negativo da reta S. Multiplica cruzado. Primeiro some com sinal. Multiplica cruzado agora. MS vai ser 5 sobre 2. Pronto. Feio, horroroso, o que interessa? Achou. MS é 5 sobre 2. Fechou isso aqui. Agora a gente vai usar a fórmula para descobrir a equação geral dessa reta S. Ou a equação que vai nascer lá, né? Lembrando que eu preciso desse ponto. Eu preciso de todas as informações possíveis. Que no caso, apenas duas. Que é a equação de uma reta. Que eu poderia ter te dado pontos, viu? Te dou 2 pontos aqui, você faz a equação para mim, geral. Depois você joga para a reduzida. Sabe que esse ponto é o que o ponto está em comum. Joga ela agora nessa equação aqui. Às vezes nesse ponto em comum eu te dou alguma pista para você poder achar, ou não te dou completo, você acha com outra informação, mas enfim, você precisa desse ponto aqui. Não importa a forma como eu vou te dar ou como você vai descobrir, esse ponto é necessário para que você jogue aqui no final, nessa última equação, que vai ficar assim, ó, y, que é o genérico, que é o que aparece nas fórmulas sempre. Y0 significa que é a coordenada y do ponto em comum. Então fica 3 é igual ao m, é o m da reta que você está procurando, ou seja, ms, 5 sobre 2, pra você não confundir que é como se fosse um mr aqui, x, e a coordenada x0 aqui significa coordenada x do ponto em comum, estou sendo chato para frisar, menos 2 aqui, então vai ficar menos 2. Agora é só matemática, então vai ficar y menos 3, 5 sobre 2, x mais 2. Aqui, ó, em vez de você ficar multiplicando assim, você pode pensar assim, ó, o 2 não está dividindo, passa para lá multiplicando. Então vai ficar assim, 2y menos 6, e agora sim, 5x mais 10. Estou te pedindo a equação reduzida, mas só de firula, Joga o menos 6 para lá. Ao jogar o menos 6 para lá, vai ficar assim, 5x mais 16. Então vai ficar 2y é igual a 5x mais 16. E o 2 está para cá, joga para lá, porque equação reduzida te pede que o y seja sozinho. 5x sobre 2 mais 16 sobre 2, que é 8. Pronto. Equação reduzida está aqui da reta S. Coeficiente angular está lá atendendo, suavão, e o coeficiente linear. Não tem segredo, viu, gente? É isso aqui e é até gostosinho de fazer. Então, vamos fazer um monte de exercício para a gente ser feliz.